Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais épicas e conhecidas da humanidade, a jornada de Noé e a construção da arca, uma narrativa sobre fé, obediência e um recomeço para o mundo. Prontos para embarcar nessa? Num tempo muito antigo, a maldade havia se espalhado pela terra. A violência e a corrupção dominavam o coração das pessoas, e isso entristeceu profundamente a Deus. Ele olhou para a sua criação e viu que ela havia se desviado do seu propósito. Foi então que Deus decidiu que era hora de um grande recomeço, uma purificação através de um dilúvio que cobriria toda a terra. Mas no meio de toda essa escuridão, havia um homem chamado Noé. A Bíblia o descreve como um homem justo e íntegro, que andava com Deus, em meio a uma geração corrompida. Noé se destacava por sua retidão e fé. Por causa disso, ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus não queria destruir tudo sem oferecer uma chance de salvação, e Noé seria a peça central desse plano. Deus apareceu a Noé e lhe deu uma tarefa monumental. Ele disse: construa uma arca para você. Mas não era uma arca qualquer. As instruções eram incrivelmente detalhadas. A arca deveria ser feita de madeira de cipreste, um material resistente e durável. Suas dimensões eram colossais para a época. Cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para se ter uma ideia, isso é quase um campo e meio de futebol de comprimento e a altura de um prédio de 4 andares. A estrutura interna também foi planejada por Deus. A arca teria 3 andares, com compartimentos para abrigar a família de Noé e uma quantidade enorme de animais. E para garantir que a embarcação fosse totalmente à prova d'água, Deus instruiu Noé a cobrelar por dentro e por fora com betume uma espécie de piche. Era um projeto de engenharia divina, e a responsabilidade de executá-lo estava inteiramente sobre os ombros de Noé e sua família. Imaginem a cena. Noé começa a cortar madeira, a juntar materiais e a construir essa embarcação gigantesca, provavelmente em um lugar longe do mar. Seus vizinhos, seus conhecidos, todos devem ter pensado que ele tinha enlouquecido. Uma arca, para quê? Nunca vimos uma chuva capaz de inundar o mundo. O escárnio e a zombaria devem ter sido constantes. Todos os dias, enquanto trabalhava sob o sol, Noé era também um pregador. Ele avisava sobre o julgamento que viria, mas as pessoas não acreditavam. Elas continuavam vivendo suas vidas ignorando o aviso divino. Isso nos mostra a incrível perseverança e fé de Noé. Ele não construiu a arca em uma semana ou um mês. Acredita-se que o processo levou décadas, talvez até 120 anos. Durante todo esse tempo, ele se manteve firme em sua obediência, confiando na palavra de Deus. Mesmo quando tudo ao seu redor parecia contradizer essa palavra, ele não tinha provas físicas da chuva, apenas a promessa de Deus. E isso foi suficiente para ele. Finalmente, depois de anos de trabalho árduo e fé inabalável, a arca ficou pronta. Chegou então a segunda parte da missão. Deus ordenou que Noé reunisse sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. 8 pessoas no total entrariam na arca para serem salvas. Mas e o resto da vida na terra? Deus também tinha um plano para isso. Ele instruiu Noé a levar animais para dentro da arca. Seriam 7 pares, ou seja, 7 machos e 7 fêmeas, de cada animal considerado puro, que poderiam ser usados para sacrifícios e alimentação mais tarde. E de cada animal impuro, ele deveria levar um par, um macho e uma fêmea. Pássaros, répteis, mamíferos, uma representação de toda a fauna terrestre começou a se dirigir para a arca. A Bíblia diz que os próprios animais vieram até Noé, guiados por Deus. Foi um desfile milagroso da criação, marchando em direção ao único lugar seguro na terra. Quando a família, os animais e o suprimento de comida para mais de um ano estavam todos a bordo, Deus mesmo fechou a porta da arca por fora. Era um ato simbólico. O tempo da graça havia terminado. A decisão estava selada. 7 dias depois, a promessa de Deus começou a se cumprir. A chuva começou, mas não era uma chuva comum. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. A água jorrava de baixo e caía de cima, incessantemente. Choveu por 40 dias e 40 noites sem parar. O nível da água subiu de forma assustadora. Primeiro cobriu os vales, depois as colinas e, por fim, até as montanhas mais altas desapareceram sob as águas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra firme morreu. A civilização que havia zombado de Noé e ignorado os avisos de Deus foi varrida da face da terra. Apenas a arca, com suas 8 almas e sua preciosa carga de animais, flutuava segura sobre as águas turbulentas. O mundo, como era conhecido, havia acabado. Era o cumprimento do julgamento divino, mas também a preservação da esperança. Por dias, a terra inteira ficou submersa, um vasto oceano silencioso. Depois desse período, Deus se lembrou de Noé e de todos que estavam com ele na arca. Ele fez soprar um vento forte sobre a terra, e as águas começaram a baixar gradualmente. A arca, que flutuava à deriva,
finalmente encontrou um lugar para repousar, os montes de Ararat, na região que hoje conhecemos como a Turquia. Mas eles ainda não podiam sair. Era preciso ter certeza de que a terra estava seca e segura. Então, Noé abriu uma janela na arca e soltou um corvo. A Avenue ia e voltava, pois ainda não havia lugar para pousar. Depois, Noé enviou uma pomba. Na primeira vez, ela voltou sem nada. Uma semana depois, ele a enviou novamente, e ela retornou ao entardecer com um ramo de oliveira fresco no bico. Era o sinal. A vegetação estava começando a brotar novamente. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela terceira vez. Desta vez, ela não voltou. A terra estava finalmente pronta para recebê-los. Depois de muito tempo dentro da arca, a voz de Deus soou novamente, ordenando-o: saia da arca, você e sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Faça sair também todos os animais. Imaginem a emoção daquele momento. Abrir a porta e respirar o ar fresco de um mundo lavado e renovado. Ver o sol brilhar sob uma paisagem completamente nova. A primeira atitude de Noé em terra firme foi de gratidão. Ele construiu um altar e ofereceu a Deus sacrifícios de animais puros, em agradecimento pela salvação e pelo livramento. Deus se agradou daquele ato de adoração e fez uma promessa. Uma aliança não apenas com Noé, mas com toda a humanidade e todas as criaturas vivas. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E para selar essa aliança eterna, ele colocou um sinal magnífico no céu: o arco-íris. Toda vez que as nuvens de chuva se formassem, o arco-íris apareceria como um lembrete colorido da fidelidade e da misericórdia de Deus. A história de Noé é muito mais do que um conto sobre um grande dilúvio. É uma poderosa lição sobre o julgamento divino contra o pecado, mas também sobre a graça e a salvação oferecidas àqueles que são fiéis. Fala sobre a importância da obediência, mesmo quando não entendemos tudo, ou quando o mundo ao nosso redor nos chama de loucos. É uma história de recomeço, mostrando que, mesmo após a maior das tempestades, Deus nos dá a chance de começar de novo. E acima de tudo é uma prova da fidelidade de Deus às suas promessas. Assim como o arco-íris continua a aparecer no céu, a promessa de Deus permanece firme. Espero que vocês tenham gostado de revisitar essa história incrível. Ela nos desafia a pensar sobre nossa própria fé e obediência em um mundo que muitas vezes parece estar à deriva. Qual parte da jornada de Noé mais te impressiona? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima!